Fala galera da música, Alex Magrão aqui, bem-vindo a esse curso de Teoria Musical da Cultive. É um curso básico, né? A gente vai começar com ideias bem introdutórias aí para você que ainda não sabe nada de teoria, mas se você já sabe um pouco, talvez você possa se aprofundar em alguns conceitos aí que você também talvez não tenha estudado. Bom, primeiro vou me apresentar aqui. Então eu sou o Alex, mais conhecido como Alex Magrão aí entre os amigos. E eu comecei a tocar quando eu tinha de 17 para 18 anos. Comecei tocando violão, aprendi um pouco com alguns amigos. Para minha sorte, eu morava num lugar onde tinha várias pessoas que tocavam e cada um acabou me ensinando um pouquinho. Depois eu fui estudando um pouco por conta própria, até que eu decidi, me apaixonei pela música, digamos assim, e resolvi que eu queria estudar, queria levar isso mais a sério. E aí fui fazer aula de violão, com o violão clássico, né, numa escola, e depois entrei na faculdade também, me formei na Escola de Música e Belas Artes do Paraná em violão clássico. Além disso, um ano depois, mais ou menos, de eu ter começado a tocar violão, eu comecei a tocar baixo elétrico, porque eu tinha alguns amigos com quem a gente queria montar uma banda, e aí eu tocava violão já, mas a gente precisava de um baixista, enfim, acabei começando a tocar e também me apaixonei pelo baixo elétrico. Hoje eu toco esses dois instrumentos, né? Baixo elétrico eu toco numa banda, para quem não conhece a banda Dona Mag, se quiser procurar aí, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, tá em todas as plataformas digitais aí hoje. Spotify, Deezer também. Bom, mas falando sobre mim, voltando a falar aqui sobre a minha história, né? Então eu resolvi estudar um pouco mais a fundo e comecei a dar aula também. Um ano antes de eu entrar na faculdade, eu comecei a dar aula de violão e depois disso nunca mais parei. Então já estou dando aula aí há mais de 10 anos, aula de violão, aula de baixo. Trabalhei também um tempo numa ONG, onde eu dava aula de teoria, né? E na verdade, sempre trabalho alguns conceitos de teoria com os meus alunos de violão, de baixo, né? Então, montar esse curso aqui é a realização de uma ideia, né? De um sonho aí, que já toca algum instrumento e de repente está sentindo falta de um curso organizado, de um material organizado aí para você poder entender, se aprofundar em alguns conceitos de teoria. Então, isso aqui é um curso básico, como eu falei no começo, né? A ideia é realmente introduzir algumas ideias aí para que você possa assimilar algumas coisas que você já faz, que você já toca de repente, mas para entender como é que isso funciona de uma forma mais estrutural dentro da música, tá? Bom, então nessa primeira aula aqui a gente vai falar sobre as propriedades do som e as notas musicais, né? Então são conceitos bem elementares aí, elementares, melhor dizendo, da música que é importante você conhecer, tá? Mas antes da gente entrar no assunto diretamente, eu queria falar para você o seguinte: se você ainda não é inscrito no canal da Cultive, por favor se inscreva, ativa o sininho para que você possa receber notificações de novos cursos que a Cultive está sempre lançando. Se você está gostando do curso, curta, compartilhe com outras pessoas que possam se interessar também. E eu vou aproveitar aqui para divulgar também os meus canais. Eu tenho um canal no YouTube que é o Alex Magrão, onde eu tenho aulas de baixo que estão gravadas lá, também disponibilizadas de forma gratuita. Em breve vai ter material novo aí nesse canal. E você pode também me seguir no Instagram. Eu tenho duas contas no Instagram, uma de violão e uma de baixo. Para simplificar, Alex Magrão baixo e Alex Magrão violão, beleza? Então me procura lá, se quiser tirar alguma dúvida até sobre o curso aqui também, pode entrar em contato comigo lá que eu respondo, beleza? Então, na sequência aqui, vamos falar sobre as propriedades do som e as notas musicais. Então vamos lá. Então, matéria-prima da música é o som, né? E dele a gente tem 4 propriedades que a gente pode delimitar aqui. A primeira é a altura, aí a gente tem a duração, a intensidade e o timbre, tá? Vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas propriedades primeiro. Então, a altura é aquela propriedade do som de ser mais grave ou mais agudo, tá? Muita gente confunde altura com a outra propriedade que é a intensidade. Por que a gente usa esse termo altura? Porque na partitura, o que vai acontecer? As notas mais agudas, elas vão aparecer mais no alto da partitura e as mais graves vão aparecer mais abaixo. Então, por isso que a gente usa esse termo altura quando a gente fala de som grave e som agudo, tá? E aí, para ficar bem claro esse conceito do que é grave e o que é agudo, tá? Então, exemplos de sons graves: a voz masculina é um som grave, o contrabaixo, o violoncelo, são instrumentos que têm sons graves, tá? Então, a minha voz, por exemplo, é uma voz que tende mais para o grave do que para o agudo.
E a gente tem aqui alguns exemplos de sons agudos. Então, em contrapartida, a voz feminina ou a voz infantil geralmente é uma voz mais aguda, tá? Então, o violino, a flauta, o cavaquinho também são instrumentos que têm o som predominantemente agudo, beleza? E existem alguns instrumentos que vão ter uma amplitude grande de sons, desde o mais grave até o mais agudo, né? Então, por exemplo, o piano, o próprio violão também tem uma tessitura grande, a guitarra e o acordeon são exemplos de instrumentos que têm sons muito graves e sons também muito agudos. Beleza? Então, agora indo para a próxima propriedade do som, que é a duração. A duração. É a propriedade do som, olha só, a gente confunde som com duração, né? Duração. A propriedade do som de ser mais longo ou mais curto, tá? Então, quando eu toco uma nota, ela pode ser bem rápida, né? Bem curtinha, ou posso prolongar essa nota. Vamos dar alguns exemplos aqui. A gente pode usar o violão aqui. Você vai ver que geralmente eu vou usar o violão para dar esses exemplos, porque é o meu instrumento, né? Então, até eu falei do grave e agudo, mas não dei exemplo. Vamos dar alguns exemplos aqui, ó. O som mais grave que eu tenho no violão é esse aqui, né? Da corda mais grossa. Você está vendo que eu não estou apertando em lugar nenhum, né? Então, ela vai ser o som mais grave que eu tenho aqui no violão. E o som mais agudo vai ser esse aqui, tá? Então, só para definir bem aí o que eu tinha falado da primeira propriedade aí. Agora, falando sobre essa segunda propriedade, que é a duração, tá? Então, a mesma nota, eu posso tocar ela e tentar prolongar ela por bastante tempo, ou eu posso tocar mais rápido, né? Tocar essa nota e tocar outra nota de novo, enfim. Então a duração tem a ver com isso, que é o que vai construir o ritmo na música, né? O ritmo é a combinação de notas de diferentes durações. Se você procurar uma definição, é essa que você vai ter. E continuando aqui nas propriedades do som, a gente vai ter a terceira propriedade, que é a intensidade. Tá? Então a intensidade é aquilo que a gente a propriedade do som onde a gente tem um som mais forte ou mais fraco, né? Por isso que eu falei que muita gente confunde com altura, toque mais alto, né? O ideal é a gente usar toque mais forte ou toque mais fraco, ou ainda, como você vai ver mais para frente, em música a gente costuma falar toque mais piano, quer dizer que você tem que tocar mais leve. Mas a gente vai se aprofundar mais nesse assunto nas aulas seguintes. Por agora, nesse momento, é importante só que você entenda que intensidade tem a ver com essa questão de você tocar mais forte ou mais fraco, né? Então, de novo, a mesma nota eu posso tocar bem leve ou posso tocar mais forte, tá? Então, isso é a intensidade. E por último, a gente vai falar do timbre, tá? O timbre é a propriedade do som que permite a gente reconhecer, saber de onde está vindo esse som. Então, quando eu toquei aqui, talvez se você não tivesse a minha imagem, provavelmente você ia também perceber que esse som vinha de um violão. Principalmente se eu tocar um acorde, por exemplo, né? Tocar várias notas, fica mais fácil ainda de reconhecer, tá? Mas basicamente timbre é isso, é como se fosse uma impressão digital do som, né? Aquilo que faz com que você reconheça se vem de um violão, de um violino, se é uma pessoa cantando, por exemplo, né? Então isso é timbre, beleza? E como eu falei no início da aula, a gente vai nessa aula eu quero me aprofundar um pouquinho sobre a primeira propriedade do som, que é a altura, tá? Então quando a gente fala de altura, a gente está falando de notas graves e agudas, né? Isso que significa altura. E a gente representa essas notas com o nome de cada uma delas, né? Então a gente vai ter uma escala musical, né? Que é a partir do dó eu vou subindo e vou ter o ré, o mi, o fá, o sol, lá, si, até chegar no dó de novo, tá? Eu vou fazer essa escada de novo, só que eu vou tocar as notas para você ouvir. Então, vou começar aqui com o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó de novo, tá? Então, é sempre importante a gente pensar, né, na teoria de uma forma prática, tá? Cada nota tem o seu som, como você pode ouvir aqui. Se você já toca um instrumento e você já sabe localizar as notas no seu instrumento, você consegue fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. É importante sempre associar as coisas, né? Então você percebeu que à medida que eu vou subindo na escala, é como se eu estivesse subindo essa escadinha aqui de degrau em degrau, tá? E da mesma forma descendo. Então se eu começar com o dó e vou descendo,
eu vou ter isso aqui. Certo? Então, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, tá? E é muito importante, se você quer se aprofundar na teoria musical, se você quer aprender a ler bem uma partitura, é muito importante que você tenha noção, tenha decor, na verdade, a sequência das notas, tanto subindo quanto descendo, tá? E mais do que isso, é importante você conseguir fazer isso começando por qualquer uma das notas, tá? Agora a gente está falando mais de uma questão de decorar mesmo, de assimilar, para não esquecer mais, né? Então a gente fala que a gente tem que saber isso na ordem ascendente, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E na ordem descendente, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Tá? Tem que saber isso decor, tá? E eu vou te passar aqui uma ideia, uma sugestão de como estudar isso para não esquecer mais. Agora a gente vai esquecer um pouquinho do som e vai pensar só na nota para que a gente não se confunda, tá? Então, primeira coisa, é importante você perceber que as notas elas vão se repetindo, né? Deixa eu pegar o violão de novo aqui para demonstrar, porque isso é importante a gente ouvir também. Então, se eu toco a escala de Dó aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí eu vou continuando. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ou seja, isso sempre vai se repetir, sempre vai ser na mesma ordem, né? Então depois do Dó sempre você vai ter um Ré, depois do Ré sempre um Mi, depois do Mi sempre um Fá e assim por diante, né? Então depois do Si sempre eu vou ter um Dó de novo, tá? Isso é cíclico, tá? É isso que eu queria dizer. E para que a gente possa memorizar isso, então a gente pode estudar isso de forma cíclica, tá? Então a gente vai pensar nas notas a partir do Dó, chegando no Dó de novo, no sentido horário e depois no sentido anti-horário, para poder pensar nessa ordem inversa, né? Nessa escada descendente ali, tá? Então vamos começar com o sentido horário. Então eu quero que você faça o seguinte: você pode fazer isso só com o material que você vai ter aqui, vai ficar disponível para imprimir, tá? Mas você pode também pegar um papel agora e escrever isso. Faça com lápis lá, com a caneta, enfim. Escreva como está aparecendo aqui para você, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Quer dizer, não vai repetir o Dó porque ele já está ali. E aí você vai estudar isso, pode ser com lápis, com o dedo, enfim, 10 vezes repetindo a partir do Dó. Então você vai falar lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 10 vezes, tá? Aí você vai fazer a mesma coisa a partir do Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá? 10 vezes. A partir do Mi, a mesma coisa. A partir do Fá, a mesma coisa. A partir do Sol, a partir do Lá, a partir do Si, tá? Então faça isso 10 vezes, começando com cada nota. Por que 10 vezes? Porque é uma média que a gente tem assim para que o cérebro assimile uma ideia por repetição, tá? Pensando que você vai estar lendo, você vai estar falando e você vai estar se ouvindo também. Por isso que é importante você verbalizar, falar o nome das notas, não só fazer com o dedo, tá? Porque você está usando vários sentidos ao mesmo tempo, né? Mas principalmente, né, a visão e a audição. Mas você está pensando também quando você fala e você vai pensar de novo quando você ouve. Então são formas da gente estudar a mesma coisa de formas diferentes e ao mesmo tempo, tá? E agora você vai fazer a mesma coisa, só que no sentido anti-horário. Então você vai pegar a partir do Dó também e vai falar Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Vai fazer isso 10 vezes. A partir do Si, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. 10 vezes. A partir do Lá, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. E assim por diante. 10 vezes a partir do Sol, 10 vezes a partir do Fá, a partir do Mi, a partir do Ré, tá? E você vai perceber o seguinte: se você fizer isso uma vez, tá? Não sei quanto tempo você vai levar para fazer isso, talvez você leve aí alguns minutos, você vai perceber que você não vai precisar fazer isso muitas vezes novamente. Provavelmente você já vai conseguir memorizar, tá? Então, isso vai te ajudar muito na hora que a gente entrar na leitura da partitura, porque vai gerar esse raciocínio mais imediato. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, quando uma pessoa não fez esse estudo, ainda não decorou a ordem das notas,
a gente pergunta o que vem depois do Fá. A pessoa vai pensar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ah, é Sol. Mas olha o tempo que eu levei para chegar até o Sol. Quando você já sabe isso de cor, eu pergunto o que vem depois do Fá? Sol. O que vem depois do Ré? Mi. Enfim, assim por diante, tá? Ou o que vem antes, né? O que vem antes do Mi? Ré. O que vem antes do Fá? Mi. Isso tem que ser automático, tá? Na sua cabeça. Então, quanto mais você estudar isso aqui, mais fácil vai ficar de você ter esse raciocínio assim apurado. É quase como a gente fez lá para estudar a tabuada. Não sei se você estudou, mas deve ter estudado. Então, é praticamente a mesma ideia, tá? Então, aconselho que você faça isso aí. Se quiser dividir isso, de repente faz um pouco num dia, um pouquinho no outro dia, mas faça. É um conselho que você vai ver que vai mudar a forma como você lida com essa informação, né, da sequência das notas musicais, beleza? Bom, vou ficando por aqui nessa aula. Bons estudos e a gente se vê na próxima.